Então a Bíblia, ela é um livro perseguido. Ela foi perseguida fisicamente, ela foi perseguida intelectualmente, ela foi perseguida de diversas formas. Ela foi deturpada. E quando muitas religiões que dizem ser a religião verdadeira, que dizem preservar a palavra de Deus, que dizem honrar a palavra de Deus, quando essas religiões, elas começam a adulterar a palavra de Deus, isso deve ser denunciado pelos verdadeiros cristãos. Então, é isso que nós queremos fazer aqui. Denunciar essas deturpações, assim como Satanás fez lá no Éden, em cima da santa e gloriosa palavra de Deus. Então vamos conhecer, irmãos, algumas dessas Bíblias que, no meu modo de ver, são falsas Bíblias, porque foram adulteradas, elas foram modificadas. Muitas foram modificadas assim de modo bem escancarado, outras de modo bem sutil. Foi ali uma sutileza, né? Uma palavrinha aqui, uma preposição ali, e essa palavrinha, essa preposição tem o poder de modificar muitas doutrinas. Modificando doutrinas, está modificando os pensamentos de Deus. Então nos tops, né? Se a gente fosse eleger aí os tops, top 10, top 5, sei lá, nós encontraríamos ali as primeiras, né? As mais conhecidas, né? Nós temos a tradução do Novo Mundo, a Bíblia adulterada das Testemunhas de Jeová. Não é novidade para ninguém, a maioria dos crentes sabe que existe uma grande diferença entre a Bíblia das Testemunhas de Jeová e as Bíblias, tanto evangélicas como católicas. A Bíblia das Testemunhas de Jeová passou por diversas versões, tá? A primeira versão que eles fizeram dessa tradução foi uma tradução do Novo Testamento em 1950. Então eles traduziram apenas o Novo Testamento e deram o nome aí de Tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs. O irmão Edson tem um exemplar, ele estava me mostrando um exemplar que está com ele ali, né, dessa Bíblia. Eu acho que está em inglês essa versão que ele tem ali. Então essa foi a primeira versão que as Testemunhas de Jeová produziram. Por que eles resolveram produzir uma versão própria? É interessante que quando eles pegavam as Bíblias normais, por exemplo, a King James, né, nos Estados Unidos, ou a João Ferreira de Almeida aqui no Brasil, para tentar pregar para as pessoas, essas Bíblias, elas não davam base para as heresias das Testemunhas de Jeová. Então, o que eles fizeram? Vamos produzir a nossa própria Bíblia e dentro dela inserir nossas próprias doutrinas, né? Vamos fazer a Bíblia de acordo com o que nós entendemos ser a verdadeira doutrina. Então foi assim produzida a tradução do Novo Mundo. É lógico que eu estou falando aqui de modo bem simplificado, tá? Grosso modo. Se nós formos falar apenas sobre a tradução do Novo Mundo, a gente veria coisas bem piores. Por exemplo, as credenciais acadêmicas dos tradutores. Não tem as credenciais, ninguém deles sabia. Por exemplo, era um estudioso profundo em grego e hebraico e aramaico. Tanto é assim que a primeira comissão, ela ficou anônima. Olha, como é que você vai saber quem traduziu, quem fez essa tradução, quais eram as credenciais dessas pessoas, se você não sabe o nome dessas pessoas? Mas enfim, prosseguindo, depois em 1953, se eu não me engano, aí eles completaram o Antigo Testamento. E em 1961 eles juntaram esses dois volumes e produziram o que é normalmente conhecido como Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Em 1984 eles produziram, com várias notas de rodapé, estudos bíblicos, uma outra versão, corrigiu algumas palavras das versões anteriores, e em 2013 eles produziram o que eles apelidaram de Espada Prateada, que é essa aqui. Inclusive o ancião Edson me deu aqui para demonstrar aos irmãos, que é essa última que os irmãos têm aí no vídeo, ok? É a última versão que eles traduziram da sua Bíblia Sagrada, né, do que eles acreditam ser a verdadeira Bíblia. Eles acreditam que as demais versões da Bíblia, todas têm falhas, menos a tradução do Novo Mundo. Para eles é a melhor tradução da face da terra. Nós vamos ver no decorrer dos slides aí. Essa tradução de 84,
na página 7, está escrito assim, olha: os colchetes são usados para palavras inseridas para dar sentido ao texto. Preste atenção. Eles inseriram então dentro da sua tradução alguns colchetes. Dentro desses colchetes, eles inseriram palavras com a justificativa de que essas palavras dariam um sentido melhor em português. Mas quando a gente vai analisar essas palavras, a gente percebe uma coisa totalmente contrária. A gente percebe que essas palavras, na verdade, elas estão, justificando não uma compreensão melhor do português, mas uma compreensão melhor das heresias jeovistas. E é isso que nós queremos mostrar aqui nos demais slides. E ali nós temos, eu não sei se os irmãos estão conseguindo ver, porque as palavras estão pequenas, mas eu dei um destaque nas principais frases ali, que são importantes, né? Na edição de 86 da Bíblia, da tradução do Novo Mundo com referências, tem uma grande dedicatória ali, e eles dizem, olha: na tradução do Novo Mundo fez-se empenho de captar a autoridade, o poder, o dinamismo e a franqueza dos originais, das originais escrituras hebraicas e gregas, e transmitir essas características em português moderno. Olha que bonito, né? Quem olha assim fala: puxa vida, como essas pessoas são leais à palavra de Deus, como eles têm cuidado, né, com os originais gregos e hebraicos, né? Nós devemos ter aqui uma perfeita tradução, a melhor do mundo. E tem algumas coisas interessantes que eles colocaram, olha: assim, está em negrito, assim se satisfaz o desejo daqueles que são escrupulosos quanto a obter uma declaração quase que palavra por palavra do texto original. Reconhece-se que mesmo uma questão aparentemente tão insignificante como o uso ou omissão de uma vírgula ou de um artigo definido ou indefinido pode às vezes alterar o sentido correto da passagem original. Quem olha para essas palavras, que não conhece a história das testemunhas de Jeová, vai ficar chocado como essas pessoas são leais à Bíblia, como eles são cuidadosos na tradução, não é? Mas quando você vai analisar um pouco mais profundamente essa chamada tradução do Novo Mundo, você vai perceber que o que eles disseram, na verdade, é uma justificativa para manipular e para mudar a palavra de Deus em prol das suas próprias heresias, modificando, por exemplo, a vírgula de Lucas capítulo 23, 43, quando fala sobre o ladrão da cruz, mudando, por exemplo, o artigo indefinido em João capítulo 1, versículo 1, quando reza que a palavra era Deus, e eles inserem um artigo indefinido, sem estar no original grego. Eles estão tentando ali, irmãos, justificar os seus próprios malabarismos na língua original. E é isso que nós veremos. Vamos prosseguir. Por exemplo, vamos trazer alguns exemplos aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nas nossas Bíblias reza da seguinte maneira: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto mostra claramente a divindade de Cristo. Paulo está falando ali que Jesus Cristo é plenamente Deus, mesmo estando em forma de homem, mesmo estando na carne. Ele diz que toda a plenitude divina de Deus habita corporalmente em Cristo. Agora, quando a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, ela vai traduzir esse mesmo versículo, olha como eles traduzem: porque é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente. Qualidade divina e plenitude da divindade são coisas completamente diferentes. Só que as testemunhas de Jeová, eles produziram isso aqui, olha, o chamado a tradução interlinear do reino das escrituras gregas. Para quem não conhece, uma interlinear tem o texto grego no original
embaixo a tradução na língua vernácula, ou português ou inglês, no caso aqui inglês, né? Como está, né? Palavra por palavra, e ao lado a tradução já na língua inglesa, ok? Vamos ver se realmente o original inglês dá base para a tradução do Novo Mundo. Ora, essa aí é uma cópia do que está aqui, da interlinear deles, irmãos. Preste atenção nas palavras. Ao lado direito, que os irmãos podem perceber, ali está claramente qualidade divina. Agora preste atenção como está no original. Fullness on the Godship, ou seja, é literalmente plenitude da divindade. Não existe ali nenhuma palavra para qualidade. Ou seja, a própria interlinear deles demonstra que eles fraudaram a Bíblia Sagrada, eles adulteraram a palavra de Deus em prol da sua falsa cristologia, do seu arianismo, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Então o que eles fizeram? Os versículos que mostram a completa divindade de Cristo, eles adulteraram, mas eles esqueceram, pelo menos eles foram um pouco honestos, né? Isso aí a gente tem que tirar o chapéu. Não sei como isso aconteceu, não sei como, mas neste livro aqui, na versão interlinear deles, está bem claro, olha, não é qualidade divina, é plenitude da divindade. Muito bem, outro versículo deturpado, Colossenses 1,16, nas nossas Bíblias, reza o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados e potestades. Na tradução do Novo Mundo, está como os irmãos estão observando aí: pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas. E essas outras coisas, os irmãos percebam que está dentro de um colchete. Lembra que nós falamos lá atrás, na página 7, que eles falam que os colchetes são palavras inseridas, essas palavras não estão no original. E neste versículo aí, eles inseriram 1, 2, 3, 4 vezes a palavra outras. Essa palavra não está no original. Quando a Bíblia diz que todas as coisas que estão no céu e na terra foram criadas por Cristo, mostra que Cristo é o Criador de tudo. E somente Deus é o Criador, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui mostra que quem criou os céus e a terra foi o Filho de Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Está bem clara a divindade de Cristo. O que as testemunhas de Jeová fizeram? Inseriram a palavra outras para falar que Jesus foi uma criatura, e depois Jeová Deus, depois de ter criado Cristo, aí sim ele criou todas as demais coisas. Perceberam a manipulação? Muito bem, essa manipulação ela cai por terra quando você analisa a interlinear deles, tá? Por quê? Lá está bem claro, tá? Os irmãos percebam que no lado direito a palavra other, tá? Significa outras em inglês, não aparece no original. Ela não aparece, nem mesmo a tradução em inglês do original não suporta essa palavra outra. Criou todas as coisas nos céus e na terra. É bem claro, o original não tem a palavra outras, eles inseriram por conta própria a palavra outras. A palavra outras, tá? Outro em grego tem duas palavras que você pode usar para outras: héteros e alos. Alos é outro da mesma qualidade. Quando, por exemplo, Jesus fala que viria outro consolador, é alos, ou seja, da mesma qualidade, da mesma função. E o outro significado é a palavra héteros, que é outro mais diferente. Nenhuma dessas palavras, os irmãos percebem que está no original. Portanto, as testemunhas de Jeová, elas manipularam, fraudaram a palavra de Deus. E aí você fica pensando, como que essas pessoas elas podem dizer coisas tão bonitas? Elas podem passar uma imagem de pessoas honestas, mas no fundo não são honestas. A heresia faz isso, irmão. A heresia cauteriza o caráter da pessoa, tá? Porque é diabólica. Vamos prosseguir. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1.
2 Pedro em nossas Bíblias é uma clara prova da divindade de Cristo. Diz lá: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha como está nas Testemunhas de Jeová. Eles inseriram um parênteses, dentro do parênteses colocou o do, ou seja, mostrando que há uma diferença entre Deus e Jesus Cristo, ou seja, falando que Jesus Cristo não é Deus, enquanto que no original e nas nossas Bíblias, mostra que tanto o Salvador quanto Deus aponta para quem? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus e o Salvador. Agora aqui, preste atenção, eles manipularam a tradução do próprio original. Olha como está ali, olha. And of Savior. Salvador, e do Salvador. Só que no original, Takai, que é a palavra e, não tem a palavra do. Está bem claro. Está bem claro. Então eles manipularam, eles traduziram errado, e o pior, além de traduzirem errado, traduziram falsamente, colocaram o do ali, quando foram traduzir para a versão inglesa da tradução do Novo Mundo. Aqui, olha, preste atenção, o que eles fizeram, né? Ali você tem a tradução bem tradicional, desde 1961, né, com o colchete, e a palavra era um Deus. Esse artigo indefinido, ele não está no original grego. Depois, nessa tradução aqui, ó, eles retiraram o colchete, tá? Retiraram o artigo e deixaram. E a palavra era Deus com D minúsculo. Só que no original grego não existe minúsculo ou maiúsculo, é tudo igual. Tá? Deus é escrito ou tudo com minúsculo ou tudo com maiúsculo, de acordo com o tipo de manuscrito que pega para traduzir aí João capítulo 1, versículo 1. Mas o que eles fizeram? Eles manipularam, eles retiraram o artigo, retiraram o colchete, mas deixaram o D minúsculo para o verbo e o D maiúsculo quando se refere a Deus Pai. Ou seja, mostrando que Jesus é inferior ao Pai. Só que aqui, ó, nessa Bíblia de 2013, que eles fizeram, que é o lado direito inferior ali, olha como eles traduziram. Eles já modificaram completamente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Eles retiraram o colchete. O agora não é mais palavra inserida. A testemunha de Jeová que lê agora essa Bíblia acredita que o artigo indefinido realmente está no original grego. Olha o ponto, irmãos, que chegam as seitas de manipular de modo escancarado, de modo vergonhoso a palavra de Deus. E é por isso que existe trabalhos como o nosso, como o meu, do pastor João Flávio, de outros apologistas, pastor Joaquim de Andrade, pastor Edson, que era testemunha de Jeová, irá palestrar amanhã também, tá? Ele vai falar muito sobre as testemunhas de Jeová para vocês. É por isso que existe esse trabalho, esse ministério, é por isso que existe esse congresso, que é um legado do pastor Natanael Rinaldi, para nós esclarecermos, mostrarmos para as pessoas que as seitas, na verdade, são manipulações diabólicas, e as pessoas crendo nesse falso Deus das testemunhas de Jeová, elas estão indo para o inferno, e nós precisamos, por amor, mostrar a verdade para elas. Amém? Irmãos, acabou aqui a questão das testemunhas de Jeová. Eu falei que era um voo panorâmico, tá, ok? Vamos agora para uma segunda seita. Que segunda seita é essa? Adventistas do sétimo dia. Tá? Vamos ver a Bíblia adulterada dos adventistas do sétimo dia. Recentemente os adventistas lançaram uma Bíblia de estudo deles, a Bíblia de estudo Andrews, tá? Onde vem notas de rodapé, vários tipos de estudos, justificando e apontando para a doutrina adventista. Infelizmente a Sociedade Bíblica do Brasil deu o aval para que eles usassem a João Ferreira de Almeida, né, para manipular a Bíblia Sagrada desta maneira. E algumas livrarias evangélicas estão até vendendo esta Bíblia. Se os irmãos encontrarem essa Bíblia dentro de uma livraria evangélica, tá? Avise a pessoa, o dono da livraria: olha, essa Bíblia aqui não é uma Bíblia cristã evangélica, é uma Bíblia de uma seita, está adulterada.
Mas a adulteração dela vem apenas nas notas de rodapé. Agora, eles produziram uma Bíblia nos Estados Unidos, que não foi traduzida para o português, chamada The Clear Word. Essa Bíblia é pior do que a tradução do Novo Mundo, irmãos. Sabe por que é pior? Porque enquanto a tradução do Novo Mundo, ela modifica um artigo, modifica uma preposição ali, tira uma palavrinha, insere outra, a The Clear Word, que é essa Bíblia que eu tenho aqui, olha, está em inglês. O que eles fizeram? Eles pegaram as palavras da profetisa deles e enfiaram nos versículos bíblicos, como se aqueles versículos da palavra de Deus ressoassem as palavras de Ellen Goldwhite. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Esse é o tradutor dessa Bíblia fraudulenta, The Clear Word, o senhor Jack Blanco, tá? No prefácio dessa Bíblia ele diz assim, ó, essa não é uma nova tradução, mas uma paráfrase das Escrituras. A amplificação e expansão de cada texto veio de léxicos, traduções, comentários, doutorado e numerosas outras ajudas. A fim de melhorar a legibilidade das passagens mais difíceis, foi necessário empregar, às vezes, preste atenção, certa liberdade interpretativa. Essa certa liberdade interpretativa é a interpretação dos adventistas inseridas nos versículos bíblicos. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 25. Na minha Bíblia, nas Bíblias católicas, por exemplo, até mesmo na fraudulenta tradução do Novo Mundo, está escrito assim, olha, e ambos, falando de Adão e Eva, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Acaba aí. Agora, olha o que está escrito na The Clear Word, na Bíblia, né, dos adventistas. Adão e a mulher que ele chamou de Eva, não vestiam roupas naqueles dias, mas eles não se envergonhavam por isso, pois eles eram inocentes e estavam cobertos com a luz da presença de Deus. Preste atenção. Isso não está nem nas nossas Bíblias, nem nas Bíblias católicas, nem nos originais hebraicos. De onde que eles tiraram isso? Ah, sim, aí você vai ler Patriarcas e Profetas, que é considerado um dos livros inspirados de Ellen Goldwhite, na página 45, olha o que ela escreve sobre o casal, Adão e Eva. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos, enquanto vieram em obediência a Deus. Esta veste de luz continua a envolvê-los. Da onde que ele tirou a tradução para inserir no capítulo 2, versículo 25, de que Adão e Eva estavam cobertos com luz? Das interpretações, entre aspas, inspiradas da sua profetisa Ellen Goldwhite. E ele está dessa maneira fraudando a palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus de maneira vergonhosa, que nem mesmo as testemunhas de Jeová fizeram, irmãos. Depois, eu acho engraçado os adventistas falar que honra a palavra de Deus, que obedece aos mandamentos de Deus, sendo que eles estão piores que as testemunhas de Jeová. Mas vamos prosseguir. Gênesis capítulo 6, versículo 4, que fala sobre os habitantes da terra, após a criação de Adão e Eva, diz assim, olha, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, né, que é o restante do verso 4. Olha como está na The Clear Word. Naqueles dias as pessoas eram gigantes, 2 vezes maiores que as pessoas de hoje. Onde que está isso no original hebraico? Em lugar nenhum. Onde isso está na nossa Bíblia ou nas Bíblias católicas? Em lugar nenhum. Nem mesmo na Bíblia das Testemunhas de Jeová você vai encontrar isso. Por quê? Porque não está no original hebraico em lugar nenhum. Então onde que ele tirou isso? Aí você vai ler um livrinho chamado Eventos Finais, de Ellen Goldwhite, na página 291 deste livrinho, que você pode encontrar ele online também. Está escrito, quando saiu das mãos de seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de 2 vezes mais alto do que os homens que agora vivem na terra. O que Blanco fez? Ele pegou a interpretação esdrúxula, mentirosa, fantasiosa de Ellen Goldwhite e inseriu na palavra de Deus, como se o versículo estivesse dizendo isso. Irmãos, isso é criminoso, eu não sei como que crentes
podem considerar adventistas do sétimo dia evangélicos. Amanhã eu estarei falando sobre como que os adventistas são ardilosos em enganar as pessoas, tá? Não perca essa palestra de amanhã. Gênesis capítulo 6, versículo 7, em João Ferreira de Almeida está escrito: E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus. Olha como está na Declio hoje. Vou ter que destruir as mesmas criaturas que fiz, pessoas, animais e pássaros, incluindo as grandes criaturas que surgiram por cruzamentos. Você encontra isso na sua Bíblia? Lógico que não, e sabe por quê? Porque isso não está no original hebraico. E da onde que ele tirou isso então? Novamente nós vamos em Ellen Goldwhite. No livro Dons Espirituais, volume 3, ela escreveu o seguinte, olha: toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes de amálgama. Essa é uma doutrina que está dando dor de cabeça para os adventistas até hoje. Porque Ellen White fala que homens e animais se cruzaram, e deles nasceram algumas espécies de raça humana e de animais, devido a esse cruzamento pecaminoso. Ela está falando de cruzamento, quando ela fala a palavra amálgama, está falando de cruzamento. Da onde que o senhor Blanco vai pegar a expressão surgiram por cruzamentos? Das heresias da senhora Ellen Goldwhite, que acreditava que houve um cruzamento maligno lá na época do dilúvio, entre homens e animais, entre animais e animais, entre homens e homens. Muito bem, irmãos, essas são as Bíblias, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está comprando uma Bíblia, né, e nem sabe o que essa Bíblia está dizendo, você está recebendo de presente, nem sabe das heresias que está dentro dessa Bíblia. A gente tem que tomar cuidado. Você hoje vai numa livraria evangélica, você vê Bíblia de todos os tipos, né, de todos os gostos. Não é? Antigamente nós tínhamos a boa e velha João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, né, de todas as igrejas evangélicas. Hoje você tem Bíblia para todos os gostos, e nós vamos ver algumas dessas Bíblias curiosas. A próxima seita que adulterou também a palavra de Deus foram os mormons. Joseph Smith, ele produziu o que ele chamou de versão inspirada, é uma tradução falsa. Ele diz que após 3 meses após ter traduzido o livro de Mórmon, ele começou a traduzir por inspiração de Deus algumas partes da Bíblia Sagrada, começando pelo Antigo Testamento e indo para o Novo Testamento. Vamos ver então algumas coisas. Por exemplo, em um dos livros do livro de Mórmon, chamado de 1 Nefi 13:28, está escrito: Vês, portanto, que depois de haver um livro passado pelas mãos da grande e abominável igreja, lê-se Igreja Católica, tá bom? Foram suprimidas, ou seja, foram tiradas, arrancadas, muitas coisas claras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus. Preste atenção, o que Smith fez? Ele já preparou a mente dos mormons para a mudança na palavra de Deus, na Bíblia. Porque lá no livro de Mórmon ele já coloca em dúvida que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é do original, é como estava no original. Ela fala que foi tirada pela Igreja Católica. Muito bem. No 8º ponto de fé mórmon, está escrito assim, olha: cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Você vê, quanto ao livro de Mórmon não há objeção alguma, mas quanto à Bíblia, eles acreditam nela, desde que a sua tradução seja correta. Como lá no livro de Mórmon fala que foi tirado coisas da Bíblia, então a tradução não está correta. Ora, se a tradução não está correta, e os mormons têm um profeta vivo, né, que foi revelado para ele a verdadeira religião, isso só podia levar a uma nova tradução da Bíblia. E Joseph Smith, depois de 3 meses de ter traduzido o livro de Mórmon, se empenhou novamente em traduzir a palavra de Deus, de modo inspirado, entre aspas, né? Nós temos no livro História da Igreja de Plenitude dos Tempos, um livro Mórmon, onde está escrito: a tradução inspirada que Joseph Smith fez da Bíblia foi uma das principais realizações de seu trabalho como profeta e teve profunda influência na igreja. Os irmãos estão vendo aí, essa é uma imagem dos próprios mormons, um óculos, né, um peitoral lá com urim e tumim, um peitoral sacerdotal, que foi os apetrechos que Joseph Smith usou para traduzir o livro de Mórmon e também fazer essa tradução, entre aspas, inspirada da palavra de Deus. Algumas
chamadas correções ou traduções inspiradas, elas foram inseridas no segundo livro de Fé Mormon, chamado Doutrinas e Convênios, nas seções 37, 45, 76, 77, 86, 91, 132, e em Mateus 24. Tudo isso está nesse livro Doutrinas e Convênios. Metade desse livro foi, na verdade, o que Joseph Smith recebeu, entre aspas, de Deus, quando estava fazendo essas correções na Bíblia através da sua tradução, entre aspas, inspiradas. Mas vamos ver alguns detalhes dessas traduções. Por exemplo, na seção 76 desse livro, ele diz assim, olha: pois enquanto trabalhávamos na tradução que o Senhor nos designara, chegamos ao 29º versículo do 5º capítulo de João, que nos foi dado como segue: falando da ressurreição dos mortos, com referência aos que ouviram a voz do Filho do Homem, e ressurgirão os que fizeram o bem na ressurreição dos justos, e os que fizeram o mal na ressurreição dos injustos. Ora, isso nos maravilhou, pois nos foi dado pelo Espírito. A tradução de João 5,29 no original está embaixo, olha: e os que fizeram o bem serão pela ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O que Smith fez? Introduziu a palavra justo e injusto. E ele fala que ele ficou maravilhado com isso, que Deus deu isso para ele. Olha que grande inspiração que o homem teve. Gente, são absurdos. O homem era um semi-analfabeto, mas ele tinha uma lábia muito boa. E ele conseguia enganar as pessoas mesmo, né? Ele conseguia assim, impor a sua vontade sobre as pessoas. E ele conseguiu, com a lábia, falar que isso aí foi algo revelado para ele, que não tem revelação alguma aí nesse versículo, apenas a palavra justo e injusto, que já está implícito no próprio versículo. Vamos lá. Em Gênesis, Joseph Smith, no capítulo 14 de Gênesis, ele inseriu 16 versículos a mais no capítulo 14. 16. No versículo 34, que não existe, olha o que ele escreveu ali: como se fosse dado pelo Senhor. E o seu povo fez justiça e alcançou o céu, e procurou a cidade de Enoque, que Deus antes havia tomado, separando-a da terra, reservando-a para os últimos dias ou para o fim do mundo. Olha que interessante. A Bíblia nos diz que Enoque foi arrebatado para o Senhor, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque o Senhor tomou para si. Olha o que Deus revelou para Joseph Smith. Ele desmente Moisés e fala que não foi só Enoque, foi uma cidade inteira de Enoque. Enoque tinha até uma cidade, gente, e a cidade inteira foi arrebatada para o céu. Isso foi dado por revelação no versículo 34, dessa versão inspirada de Joseph Smith. Ou seja, ele não foi buscar nos originais, o que dava na cabeça maluca dele, ele ia escrevendo, ia tendo isso como revelação de Deus. E os mormons acreditam nisso, tanto é que você viu uma frase daquele livro, né? Que essa tradução é uma das mais importantes no ministério do profeta. E a gente percebe que é uma clara, nítida adulteração da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, ele também foi tentado a mudar a palavra de Deus ali. E o que ele mudou? Quando a Bíblia fala que Jesus foi transportado à cidade santa pelo diabo, nas nossas traduções, Joseph Smith falou que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o pináculo, para ser tentado pelo diabo. Onde está isso nos originais? Onde está isso nas traduções verdadeiras da palavra de Deus? Em lugar nenhum. Isso é fruto da cabeça doentia de um homem que estava vendido às heresias, mas que tinha milhares de seguidores. Em João capítulo 1, versículo 1, olha como que ele adulterou a palavra de Deus ali. No princípio era o Evangelho, pregado através do Filho, e o Evangelho era a palavra, e a palavra estava com o Filho, e o Filho estava com Deus, e o Filho era de Deus. Gente, isso aí é pior que testemunha de Jeová junto com os adventistas. Ele fez uma salada, uma confusão tremenda ali. A palavra agora é o próprio Evangelho. Quem estava no princípio era o Evangelho. Mas ele se contradiz no versículo 16, olha como é que ele traduz o versículo 16. Pois no princípio era o Verbo, o Filho que se fez carne e nos foi enviado pela vontade do Pai. Olha, se lá no versículo 1 ele fala que no princípio era o Evangelho, só se o Evangelho for o Filho, e o Filho for o Evangelho, então você tem uma confusão tremenda ali.
Esse é o profeta mórmon, reverenciado e praticamente adorado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Prosseguindo, irmãos, nós temos uma outra Bíblia, tá? Agora acabou os mórmons, nós vamos entrar na seita Igreja Local, de Witness Lee, certo? É uma chamada... O que eles fizeram? Eles produziram um Novo Testamento chamado Novo Testamento versão Restauração. E nesse Novo Testamento versão Restauração, eles não modificaram, como fizeram, por exemplo, as Testemunhas de Jeová ou os Adventistas no próprio texto. Eles trabalharam o quê? As notas de rodapé, tá? Então eles dizem lá, a versão Restauração do Novo Testamento contém mais de 9.000 notas de rodapé extensivas que enfatizam a revelação da verdade, a luz espiritual e o suprimento de vida. Ainda prosseguindo, eles dizem, a versão Restauração é única entre todas as Bíblias de estudo disponível hoje. Acompanhando ainda onde está sublinhado, tá? A versão Restauração contém elementos adicionais que transmitem a plena expressão das verdades divinas. Os esboços, notas de rodapé e referências cruzadas na versão Restauração desvendam a revelação divina nas Escrituras. E por último, agora no século 21, a versão Restauração aparece como a Bíblia para a nossa geração. Então veja bem, não é apenas uma tradução, não é apenas uma versão, é uma revelação, tá? O que crê a Igreja Local do Sr. Witness Lee? Crê em um monte de heresias, inclusive vários artigos foram feitos pelo nosso pastor Nathanael Rinaldi, quando estava entre nós aqui, denunciando os erros e as heresias da Igreja Local, que você pode acessar pelo site da Igreja da Paz, IEPAS, ou pelo site do CACP. Mas algumas dessas doutrinas esdrúxulas. Jesus é o próprio Pai, eles creem num tipo de modalismo processado. São contra as denominações, por exemplo, Igreja Evangélica da Paz, Assembleia de Deus, Presbiterianos, Batista. Isso aí está tudo errado. A igreja tem que ser igreja local, ou seja, igreja em Santos, igreja em São Paulo, igreja no Rio de Janeiro, igreja em São Carlos, igreja em São José do Rio Preto. É isso que deveria ser, tá? Esse negócio de denominações, isso aí é do diabo, está tudo errado. Satanás habita na carne humana. O pecado, na verdade, é o próprio Satanás que está nas pessoas. E Satanás também levou os nossos pecados. Eles acreditam igualzinho os adventistas do sétimo dia. Olha o que está escrito em Romanos 5,12, quando eles vão fazer o comentário de Romanos 5,12, que fala do pecado. O pecado não é meramente uma ação, é como se fosse uma pessoa, deve ser a natureza maligna de Satanás. O maligno que, tendo se injetado no homem, mediante a queda de Adão, torna-se agora a natureza pecaminosa que habita, age e trabalha no homem. A natureza pecaminosa e personificada que habita no interior do ser humano. Ou seja, o pecado nada mais é que o próprio Satanás. Desta maneira, eles também têm uma outra doutrina esdrúxula, onde eles falam que João Batista também foi, entre aspas, endemoniado. Apocalipse 22:17, eles dizem, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que passou pelos processos de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão, e que por fim se tornou o Espírito. Quem lê isso aí, pessoal, e não tem uma definição perfeita do que é a doutrina da Trindade, acaba acreditando que a Igreja Local de Witness Lee crê na doutrina da Santíssima Trindade. Na verdade, isso aqui é uma tremenda de uma heresia, é um modalismo processado. Eles acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo passou por um processo, mas são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa, tá? Ele apenas está usando máscara em várias dispensações. Isso foi condenado pela igreja cristã primitiva lá atrás, segundo, terceiro século, tá? E foi condenado, logicamente, pela igreja evangélica atual, porque é uma heresia. O credo de Nicéia, ela deixa bem claro, né? E tanto o de Nicéia como o credo atanasiano, a diferença entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Ainda em Apocalipse, né, eles falam, todos os crentes dentro daquele limite devem constituir a igreja local, única naquela cidade. Então, só pode ter uma igreja em cada cidade. Isso eles estão ensinando aí, quando eles comentam a parte de Apocalipse que fala sobre as igrejas, ok? Então isso é muito mais que uma tradução, irmãos. Isso é uma deturpação das Escrituras Sagradas através desses comentários da chamada versão restauração da igreja local de Witness Lee. Prosseguindo, nós temos uma outra Bíblia falsificada. Dessa vez é a Bíblia LGBTS, né? Ou LGBT, ou
Bíblia Gay, ou como está aí, né, 3 títulos diferentes. A nossa King James, Bible King James, né, Bíblia do Rei Tiago, virou a Queen James Bible, ou seja, a Bíblia da Rainha Tiago. Bíblia da Rainha. Aqui no Brasil eles produziram a Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva, e depois uma outra chamada Graça sobre Graça, né? Quem pega uma Bíblia dessa, olha que palavra bonita, olha que expressão bonita, graça sobre graça, né? Aí você vai ler a Bíblia, os comentários, logicamente, é uma Bíblia que defende o homossexualismo, uma Bíblia produzida para a comunidade LGBT. A Bíblia americana, a Queen James, ela tem um monte de deturpações, principalmente nos versículos que condenam o homossexualismo. Por exemplo, Levítico 18, 22, está escrito: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é bem claro, ali uma condenação clara, inequívoca do homossexualismo. Só que eles modificaram essa parte da Bíblia, na sua Queen James Bible. Diz lá: não te deitarás com outro homem, como se fosse mulher, no templo de Moloque. Ou seja, o problema aí não é o homossexualismo, é você adorar no templo de Moloque, é você se deitar no templo de Moloque, tá? Não tem nenhum problema se você ter homem com homem deitando, desde que não seja no templo de Moloque. Perceberam? Essa foi a modificação que eles acharam. E o argumento é justamente esse, o argumento caminha pela questão ritual do paganismo, tá? Vamos prosseguir. Romanos 1, 26 é um outro versículo bem claro que condena o homossexualismo, e diz assim: por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Agora preste atenção como eles traduziram. Eles eliminaram a primeira parte de cima, né? Por isso Deus abandonou as paixões infames, já traduziram: suas mulheres mudaram o seu uso natural naquilo que é contra a natureza. E da mesma forma também os homens abandonados pelo uso natural da mulher queimaram em sua luxúria ritual, um em direção ao outro. Ou seja, o problema aí está na questão ritual. Quando há uma relação de homem com homem ou mulher com mulher, desde que não seja no ritual do paganismo, pode. O que não pode é fazer dentro de templos pagãos, aí é condenado. Ainda outro versículo 27, né, o versículo abaixo aí do 26 diz: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É bem claro ali a condenação, né? Mas olha como que a Queen James traduziu isso: homens com homens que trabalham o que é pagão impróprio. Por essa razão Deus entregou os idólatras às afeições vil, recebendo em si mesmos a recompensa de seus erros. Novamente eles estão deturpando a palavra de Deus. Vamos agora, irmãos, eu vou pular porque todos os outros versículos também seguem nessa mesma deturpação. Vamos agora para uma outra Bíblia, uma Bíblia que não está impressa, tá? Ela está em formato digital. É a Bíblia Freestyle, tá? Do filho do pastor Ariovaldo Ramos, tá? Ele produziu uma Bíblia muito, entre aspas, legal, muito moderna, tá? E ele diz no começo da sua Bíblia, eu não sei se os irmãos conseguem lerem aí, mas eu vou ler, olha. A Bíblia Freestyle foi idealizada e é escrita diariamente por Ariovaldo Júnior, pastor de uma igreja chamada Manifesto, em Uberlândia, Minas Gerais, com Guilherme Burke, pastor casado, pai, em Goiânia. Esta é uma proposta de leitura bem-humorada das Escrituras Sagradas, interagindo com a cultura pop da geração Y. Não é uma tradução, não possui fins acadêmicos, e nem sequer a pretensão de substituir uma leitura bíblica integral. Mas quem sabe, com um pouco de humor, muitos que nunca tiveram contato a algum contexto bíblico, sejam animados a estudar e aprender um pouco mais. Se você ficou ofendido com alguma coisa aqui, então esse aplicativo não é para você. Feche ou finja que nunca ouviu e nunca ouviu falar dele. Muito bem, vamos ver então essa versão humorada, né, produzida por ele, para pessoas que
de uma outra maneira, não queriam ler a Bíblia Sagrada, mas através da versão dele ali, da Freestyle, e achar bem legal a Bíblia, bem moderna, bem descolada, né? Vamos ver então. Olha quando vai falar, bem no comecinho do Evangelho de Mateus, enquanto os mágicos vazavam de volta para os lados do Japão, foram avisados em sonhos para dar o tomé em Herodes, porque o cara era safado, e queria matar o menino Jesus. José, enquanto dormia, também recebeu um aviso para picar a mula, porque Herodes estava procurando Jesus para o matar. No meio da noite, montou um burrinho e acelerou até dar KM, contrariando todas as orientações dadas pelos pediatras modernos. Gente, o que é isso? Isso é palhaçada, isso não é humor, isso não é paródia, isso é falta de respeito com a palavra de Deus. Embaixo, e José em outro sonho, putz, como ele dormia, né? Foi avisado que podia voltar para Israel, e acabou parando na Galileia, numa cidade chamada Nazaré, e isso acabou servindo para não desmentir, olha a blasfêmia, e isso acabou servindo para não desmentir a profecia que dizia que o Cristo seria conhecido por Nazareno. Quer dizer, olha, tudo isso aconteceu assim como, de repente, foi sem querer. Mas isso aí serviu para cumprir a profecia, colou, entendeu? O negócio colou. A palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz bem claramente, para que se cumprisse. Havia uma onisciência divina lá no Antigo Testamento que apontava para o Novo, para o Messias. Agora esse camarada está levando as pessoas ao erro. Não é uma versão humorada das Escrituras, é uma versão deturpada das Escrituras, irmãos. Mas o negócio não para por aí, vamos lá. Ele diz lá, livro da geração de Jesus, o cara, da descendência de Davi e também de Abraão. Depois de Abraão, muito sexo foi feito, e muitas crianças nasceram por conta disso. Essas crianças cresceram, tornaram-se adultos e também fizeram mais sexo ainda. Olha a comparação que ele vai falar sobre sal da terra e luz do mundo embaixo. Vocês são a vodka da caipirinha. Mas se a vodka for vagabunda, como que alguém vai beber essa porcaria? Não serve para mais nada, senão para acender a churrasqueira. Vamos lá. Esse tal de José era especial, porque quando a dona Maria, sua noiva, apareceu dizendo que estava grávida do Espírito Santo, ele obviamente sentiu que isso tirava chifre. Mas sendo um cara legal pra caramba, resolveu terminar o noivado. As coisas que eu ensino vão ser repetidas no mundo inteiro, para que nenhum bunda mole, perdão irmãos, é o que está escrito aqui, tá? Possa dizer que nunca ouviu falar do caminho que salva o homem, aí, seguindo o mundo, vai acabar. Mateus 18, se algum dos seus amigos fizer alguma, vocês estão lendo aí, puxe ele no canto e quebre o pau. Se ele cair na real e pedir desculpa, você salvou o seu amigo. Mas se o mané teimar, leva mais um, dois ou três para pôr pressão. Se nem assim o safado reconhecer o que vocês estão lendo aí, leva a gangue inteira. A Bíblia fala a igreja. A igreja não é gangue. A igreja é um povo santo escolhido, um sacerdócio real, um povo que foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos estão percebendo a gravidade? Não tem humor, não tem graça nenhuma nisso aqui. Isso aqui é blasfêmia pura. Ele fala para a gente deixar de lado. Se você não gostar, você deixa de lado. Mas como que nós vamos deixar de lado? Se o cara está deturpando as escâncaras da palavra santa de Deus. Irmãos, por essas e outras, que o ministério apologético, ele é necessário na igreja, para avisar a igreja. Muitos estão aceitando isso aqui como se fosse palavra de Deus. Não só isso aqui, essas outras que nós falamos aqui, né? Mas nós, com o poder do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nós vamos prosseguir acreditando que a palavra de Deus, ela é santa, justa, pura, ela é poderosa, como espada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela entra, quando você precisa de algo e vem para a igreja, e o pastor, ele prega a palavra de Deus, essa palavra é poderosa, ela entra no seu espírito, te dá paz, te dá alegria, dá solução para os seus problemas. Essa é a gloriosa, a grandiosa palavra de Deus, ela não pode ser deturpada, irmãos. Nós devemos denunciar essas deturpações, e é por isso que nós estamos aqui. Amém, meus queridos? Eu corri um pouco porque foi necessário, está o menino da placa ali, ele vai depois me questionar,
mas que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Posteriormente a gente pode voltar com algumas dessas traduções em uma palestra específica, só sobre algumas delas, por exemplo, sobre a The Clear Word, tá? Que seria muito interessante. Obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe em nome de Jesus.